E aí pessoal, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Espero que sim. Espero que todo mundo esteja em casa, lavando bem as mãos. Eu sei que tá todo mundo falando isso, mas é verdade. É necessário um pouquinho de isolamento agora pra gente voltar às nossas atividades normais o mais breve possível, tá? Então, se cuidem, cuidem das pessoas que estão com vocês, tá bom? É muito importante seguir as recomendações dos órgãos de saúde e logo menos a gente tá junto de novo, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Pedro, professor de matemática aqui do PVS. Dei aula para as turmas N2 e N3 no nivelamento, né? Então só o pessoal da N1 não teve esse contato comigo, mas me viu lá na palestra inaugural, né? Quem foi? Nossa aula de hoje vai ser sobre faturação e produtos notáveis. Foi a aula 4, a nossa última aula do período de nivelamento. Então, assim, eu tenho duas coisas principais para falar com vocês hoje. A primeira é, quem não foi no período de nivelamento, quem perdeu alguma das aulas, tenta pegar o material com algum colega que tenha ido, tá? Essa ajuda de vocês e entre vocês é muito importante e assim todo mundo vai partir do mesmo lugar, junto, tá bom? Foram coisas mais básicas que foram apresentadas lá, mas são coisas assim que a gente vai usar muito, 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 muito em todas as matérias que a gente vai ver, tá? Em todos os tópicos que a gente vai abordar, essas coisas vão estar sendo utilizadas. Então, apesar de básicas, são muito importantes. E a segunda coisa é como é que vai funcionar essa nossa aula. Vocês devem ter visto a aula da Juliana ontem e essa aqui vai seguir o mesmo padrão. Assim, vocês viram que tem a lista aí, né, a lista de exercícios, então primeira coisa é, tentem fazer a lista, sozinhos, tá? Tentem fazer, dê uma olhada no caderno, não vai fugir muito das coisas que a gente apresentou, tá bom? Então tentem fazer. Depois de fazer, dá uma olhada no gabarito comentado, que a gente também disponibiliza para vocês. Olhou o gabarito comentado e ainda assim teve dúvida? Aí olha essa aula aqui. Nessa aula a gente vai fazer algumas questões contextualizadas da lista 4. E por que as questões contextualizadas? Porque são as questões mais parecidas com as questões vestibulares, questões que têm um passo a passo um pouco mais elaborado, tá? Alguma coisa que a gente acha mais importante reforçar. Então, assim, as de fixação vão estar no gabarito comentado. E a maioria das contextualizadas vão estar por aqui. Mas ainda assim, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês têm que procurar a gente, tá? Isso eu estou falando por todos os professores, vocês podem ter certeza. A gente está aqui para ajudar vocês e essas aulas aqui são justamente para vocês não perderem o ritmo. Para quando a gente voltar, a gente tá num ritmo bom e conseguir fazer as coisas no tempo que a gente tiver, tá bom? Então, assim, teve alguma dúvida, não entendeu alguma coisa vocês acham que foi passada meio rápido, entre em contato com a gente está aqui no Facebook, tá no Instagram, dá uma olhada, tá bom? Procura a gente, tira as dúvidas, por favor. A gente está aqui para ajudar vocês, não é para vocês terem medo, é para vocês procurarem a gente. Só assim a gente vai poder ajudar vocês, tá? E uma última coisa, tentem levar a sério essas aulas. Eu sei que a gente não está lá no nosso prédio de letras, não está na nossa sala, mas tentem disponibilizar uma hora do dia para fazer isso com calma, tá bom? Presta atenção nas aulas, pausa, volta, vocês têm, sabe, tem esse mecanismo disponível, é para isso, é para usar, tá bom? E qualquer coisa, estamos à disposição. Então vamos dar uma olhadinha nas questões da lista 4. Bom, pessoal, como a gente conversou, a gente vai partir dos exercícios contextualizados, tá? Os de fixação e o contextualizado número 1, vocês tentem fazer sozinhos, tem tudo no gabarito, e qualquer coisa, procurem a gente, tá? Então a gente vai partir do 2, vamos começar do 2. O 2 diz, uma das pautas na educação contemporânea é de oferecer aos alunos mais de uma abordagem sobre o mesmo conceito. Teoremas como a do perfil conceitual deixam bem evidente que isso favorece a aprendizagem, pois cada indivíduo possui uma forma diferente de ver e interpretar o mundo. Tomando como exemplo o conceito de produtos notáveis, é interessante que o professor alterne entre abordagens algébricas e geométricas, considerando a heterogeneidade das formas de ver o mundo de seus alunos. Nesse sentido, em qual dos retângulos a seguir, a área da região cinza representa geometricamente o produto notável x² menos 4. Esse produto notável é o que ele quer. Ele dá vários retângulos aqui, né? Um deles é até um quadrado. Todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado, tá? Não confundam, não saiam achando que a A e a C não pode ser porque são quadrados, tá? Então, indo ao nosso gabarito, ele quer esse produto notável aqui, ó, x² menos 4. Então eu tenho, ó, um termo elevado ao quadrado menos um outro termo elevado ao quadrado, né? Porque olha só, esse x² é um x
elevado ao quadrado. E esse 4 aqui é o 2 ao quadrado. Então, na verdade, eu tenho aquele terceiro produto notável mais conhecido da gente, né? Que é o produto da soma pela diferença. Ou seja, produto da soma de dois termos pela diferença de dois termos. Poderia ser da diferença pela soma também, tá? Eu só botei soma pela diferença porque é o mais fácil, mais intuitivo. Então, na real, a gente tem, ó, o x ao quadrado menos 4, a gente fatora ele como se fosse x mais 2 que multiplica x menos 2. Se eu aplicar aqui a distributiva, o chuveirinho, eu volto a ter x ao quadrado menos 4, tá? E tá, então ele quer trabalhar com áreas. Eu sei que a área do quadrado é lado vezes lado, então é lado ao quadrado. E a de um retângulo é base vezes altura. Então vamos partir do primeiro, né? Vamos olhando opção por opção, vamos partir do A. No A, a região pintada, achurada, é toda essa aqui, ó. É o quadrado inteiro. Se esse ladozinho aqui, essa partezinha mede x, ó. Essa partezinha também mede x. Essa partezinha mede 2 e essa partezinha mede 2. Então, na verdade, nós temos um quadrado de lado x mais 2. Aqui mede x mais 2, aqui mede x mais 2, aqui mede x mais 2 e aqui em cima também, ó. Essa partezinha é x e essa outra partezinha aqui é 2. Então, a área de um quadrado é lado vezes lado, lado ao quadrado. Seria x mais 2 ao quadrado. Mas não é o produto notável que a gente quer, porque a gente não quer o quadrado da soma. A gente quer o produto da soma pela diferença. Então, não é a nossa resposta. A A está descartada. Vamos olhar a B. A B é um retângulo. E a região pintada é só essa aqui embaixo. Mas, a princípio, eu não sei a que área ela corresponde. Então, a gente tem que olhar para a figura e analisar algumas coisas. Olha, disse que esse pedacinho mede 2 e em cima aqui esse pedacinho também mede 2. Disse que esse pedaço maior vale x e esse aqui também vale x. Então, se desse lado aqui mede x, esse outro lado aqui, isso tudo também mede x. E se 2 é só essa parte aqui de cima, essa partezinha de baixo é justamente o total, que é x menos essa parte aqui, 2. Então, isso aqui é x menos 2. A área de um retângulo é base, que é essa aqui, ó, x mais 2, vezes a altura, que é o x menos 2. Se eu multiplicar, a área dá x mais 2 vezes x menos 2, que é justamente o produto notável que a gente queria. Se eu aplicar a distributiva, volta a ter o x ao quadrado menos 4. Então, a nossa resposta é a letra B. Vocês poderiam, testar para as outras figuras e ia ver que não ia dar a área que a gente queria, o produto notável que a gente queria, tá bom? Lembrando que vocês podem pausar o vídeo, voltar, tirar dúvidas se não entenderem. Vamos para 3. 3 diz, o valor numérico da expressão x elevado a décima menos 13x elevado a nona, dividido por 13x a oitava menos x a nona para x igual a 7 é. E aí dá aqui uma série de opções. Tá. Primeira coisa é, ele está dizendo, ó, x a décima menos 13x a nona, 13x a oitava menos x a nona para x igual a 7. Lembrando que as letras, né, o x aqui no caso, são números que a gente não sabe o valor. Mas nesse caso ele está falando, quanto que vale essa conta se eu substituir o x por 7? Só que eu pergunto para vocês, vale a pena substituir o x por 7 já aqui direto? Para ir efetuar essas contas depois? Não, por quê? Porque vão dar números muito grandes, ó. O x ao quadrado dá 49 se o x for 7. X ao cubo, 343. O x à oitava, que é o menor número que aparece aqui, dá 5.764.801. O x a nona e o x a décimo vão dar números maiores ainda. E não é isso que eu quero, né? Eu quero fazer coisas mais simples. Então, não, a gente não quer trabalhar com números muito grandes. Então, o que a gente vai fazer? Vai fatorar. Se eu reparar no numerador, eu consigo identificar que o x a nona é fator comum, ó. O x a décima é x a nona vezes x. E se eu colocar ele em evidência, o x a nona fica justamente x menos 13. Ó, x a nona é fator comum. Já no denominador, quem é o fator comum? Não é mais x a nona, agora é o x a oitava, né? O x a oitava está aqui, e x a oitava vezes x dá x a nona. Então, colocando o x a oitava em evidência, fica 13 menos x. Posso substituir o 7 aqui agora? Não, por quê? Porque esses números aqui ainda são grandes, né? E eu reparo que o x a nona é x a oitava vezes x, que nem a gente já feito aqui embaixo, né? Então, posso cancelar o x a oitava contra o x a oitava. O que sobra? X que multiplica x menos 13 dividido por 13 menos x. Justamente isso aqui, ó. Agora eu substituo o 7. Posso substituir? Posso. Por quê? Números bem menores, né? Então, agora sim, eu substituo o x por 7. Vou ficar com 7 que multiplica 7 menos 13 dividido por 13 menos 7. 7 menos 13 dá menos 6. 13 menos 7 dá 6.
Poderia cancelar, tá? Esse menos 6 com 6, sobraria um menos 1 em cima, menos 1 vezes 7, menos 7. Mas aqui eu resolvi efetuar essa multiplicação. Então, 7 vezes menos 6, menos 42, que dividido por 6 dá menos 7. Ou seja, opção A, tá? Desconfiem quando aparecer uma coisa assim muito grande e vocês perceberem que os números estão gigantes. Vocês não querem trabalhar com esses números gigantes, vocês querem o quê? Ganhar tempo. Né? Numa prova, uma questão dessas, né? Ganhar tempo é essencial. Então desconfiem, vocês não têm que substituir o 7 aqui e trabalhar com 5 milhões e cacetada. Não, não é isso. Vocês querem fatorar para chegar numa conta mais simples. Fatorar é simplificar, lembrem-se disso, tá bom? Questão 4. Se x mais y igual a 13 e x vezes y igual a 1, então x ao quadrado mais y ao quadrado é... E aí daqui dá 166, 67, 68, 69, 70. Números muito próximos. Então atenção, hein? Atenção para não errar, porque 1 mais 1 ou menos 1 aqui ferra tudo, hein? Então vamos olhar. Tá. Ele disse pra gente que x mais y igual a 13 e x vezes y igual a 1. Isso aqui são dados do problema. Ele disse pra gente, então eu já boto aqui. E ele quer justamente x ao quadrado mais y ao quadrado. Fazer um sistema, nesse caso, né, com x mais y, x vezes y, não é muito útil. Por quê? Porque aqui para achar um ou outro, eu ia trabalhar com fração. E não é isso que eu quero. Então, de que forma eu faço aparecer esse x ao quadrado mais y ao quadrado que eu quero, sabendo que eu tenho ó, essa soma aqui e essa multiplicação? Opa, se eu fizer o produto notável, aparece, né? E qual produto notável? Pô, nesse caso, está tudo positivo. Então, nesse caso, é o quadrado da soma de dois termos. Por quê? Ó, um x mais y, a soma de dois termos, elevado ao quadrado, dá o quê? Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, não é isso? Então, olha só. O x mais y vale 13. Então, aqui dentro do parênteses vai aparecer o 13. O x vezes y vale 1. Está aqui o 1, só que tem um 2 multiplicado, né? E aqui que sobra? X ao quadrado mais y ao quadrado, que é justamente o que eu quero e não tenho. Opa, então olha só. 13 elevado ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2 vezes 1 dá 2, mais y ao quadrado. Ó, olha aqui. Efetua esse 13 ao quadrado, que dá 169. 2 vezes 1 dá 2. Só junto o x ao quadrado com o y ao quadrado, tá? Como é adição, eu posso fazer isso, tá bom? Não estou alterando nada. Só que eu quero só esse resultado aqui. E tem esse 2 atrapalhando, né? Então, o que eu faço? Passo ele para o outro lado, diminuindo. Então, na verdade, x ao quadrado mais y ao quadrado é 169 menos 2, que dá 167. Ou seja, letra B, tá? Muita atenção aos sinais e muita atenção no que você tem que fazer. Que aqui, no caso, é identificar que se eu fizesse esse produto notável, apareceria o termo que eu quero. Beleza? Vamos à nossa última questão, que diz, questão da PUC, sendo x ao cubo igual a essa coisa aqui do lado, para todo x real, os valores de A e B são respectivamente. Olha, respectivamente quer dizer nessa ordem. Ou seja, ele quer primeiro o valor de A, depois o valor de B. Então, aqui à esquerda estão os valores de A e à direita estão os valores de B. Não confundir, tá? Porque se você botar o valor de B primeiro, você pode achar errado. E nessa questão, acharia mesmo. Vê que são números parecidos, ó. Inclusive tem um 1 e menos 1 e menos 1 e 1. Olha só. Pronto para errar, mas não vocês. Então, atenção respectivamente. E olha só. X ao cubo mais 1, ele disse que é igual a isso aqui. Só repetiu o que o problema me disse. Então, o que eu faço? Nesse lado direito, eu aplico a distributiva, né? O x vai multiplicar todo mundo e o 1 vai multiplicar todo mundo. Fazendo isso, eu vou ter, ó, x vezes x ao quadrado, mais a vezes x, mais bx, mais 1 que multiplica x ao quadrado, mais 1 que multiplica x, mais 1 vezes b. Bom, então eu vou ter, ó, x vezes x ao quadrado, x ao cubo, a vezes x, ax ao quadrado, b vezes x, bx, 1 vezes qualquer coisa é a própria coisa, então aqui vai ficar x ao quadrado, mais ax, mais b. Só que eu posso parar por aí? Não, por quê? Tem termos semelhantes aqui, ó. O a que multiplica x ao quadrado e o x ao quadrado. O b que multiplica x e o a que multiplica x. Então, eu agrupo os termos semelhantes, ó, os azuis e os vermelhos. E aí o x ao cubo e o b continuam ali, ó. Só que não tem ninguém para agrupar com eles, então eu ponho na ordem. X ao cubo, mais ax ao quadrado, mais x ao quadrado, mais ax, mais bx, mais b. Beleza, o que eu faço agora? Ó, reparo que aqui tem fatores comuns, né? Tanto na parte azul quanto na parte vermelha. Na parte azul, ó, o fator comum é o x ao quadrado, ó.
Aqui tem um x ao quadrado multiplicando a e tem um x ao quadrado multiplicando o 1. O 1 não está aqui, mas ele aparece, né? Ele é elemento neutro da multiplicação. Então, o 1 sempre está lá multiplicando alguma coisa. Então, colocando o x ao quadrado em evidência aqui, eu vou ter a mais 1. Da mesma forma, colocando o x em evidência aqui, eu vou ter a mais b. Então, reescrevendo com os fatores comuns, eu tenho x ao cubo mais x ao quadrado, que multiplica a mais 1, mais x, que multiplica a mais b. Beleza. Só que ele me disse que a expressão da esquerda, aquele x ao cubo mais 1, tem que ser igual à parte da direita, né? A expressão da direita. Então, eu só repito. O x ao cubo mais 1 é igual agora a essa parte aqui, fatorada, com os fatores comuns em evidência. Então, vamos analisar. Olha só, x ao cubo mais 1 é igual a isso aqui. Tá, tem o x ao cubo aqui, tem o b, que é o termo independente, mas tem alguma coisa multiplicando x ao quadrado e x aqui desse lado esquerdo? Não, não tem, né? Mas para fazer sentido, eu faço eles aparecerem. E se não tem, quem está multiplicando eles? O zero. Por quê? Qualquer coisa vezes zero é zero. Então, na real, eu reescrevo x ao cubo mais 0 vezes x ao quadrado mais 0 vezes x mais 1. Por que eu faço isso? Para ver quem são os termos semelhantes da esquerda e da direita e igualar. E assim eu descubro quem é o A e quem é o B. Nesse caso, eu já tiro o B direto. Ó. O B é igual a 1, que é o termo independente, né? O verdinho. Então, B é igual a 1. Beleza. Analisando a parte laranja agora, eu tenho aqui, ó, 0 vezes x. Então, o que está multiplicando x do lado direito? A mais b. Então, na real, o a mais b é igual a 0. E se o b vale 1, a mais 1 é igual a 0, então a vale menos 1. Mas se eu fizesse a parte vermelha para achar o a, daria certo? Daria. Por quê? 0 vezes x ao quadrado é igual a mais 1 que multiplica x ao quadrado. Então, o que está multiplicando x ao quadrado aqui? A mais 1. E aqui, 0. Então, a mais 1 é igual a 0. Se a mais 1 é igual a 0, a é igual a menos 1. Fez sentido, né? São iguais. Então, a resposta é o quê? 1 em menos 1 ou menos 1 em 1? Menos 1 em 1, por quê? Porque ele disse respectivamente, né? Então, ele quer nessa ordem. Primeiro o A, depois o B. Tá bom? Então, a nossa resposta certa é a letra E e não a A. Se fosse B e A, respectivamente, seria a A. Mas como é A e B, respectivamente, primeiro é o valor de A, que é menos 1, e depois o valor de B. Então, letra E. Beleza, gente? Olha, qualquer coisa vocês podem procurar a gente. Tentem fazer as outras questões, por favor, tá bom? E vamos juntos!